Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre obesidade infantil. Menos de uma década, o Brasil deve registrar mais de 11 milhões e 300 mil crianças obesas. Nós vamos falar também sobre os direitos dos trabalhadores com câncer. Você sabia que existem direitos específicos para quem está enfrentando a doença? Tudo isso agora no Pauta Especial, que já está no ar. No último dia 11 de outubro foi o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade e, de acordo com a Federação Mundial de Obesidade, em menos de uma década o Brasil deve registrar mais de 11 milhões e 300 mil crianças obesas. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com Cristiane Duarte, ela é nutricionista. Mas existem países piores, com índices piores do que esse do Brasil? Bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Miguel. O Brasil é um dos campeões de obesidade. Outro país também que chama atenção é os Estados Unidos. O índice de obesidade também lá é muito alto. Então, os Estados Unidos é muito conhecido pelos fast food, né? Exatamente, E aí isso dá a esses países, né, serem os campeões de obesidade e faz com que outros países como a África, que são campeões de desnutrição, a gente tem esse antagonismo no mundo, né? Uhum. Uns com tanto, os outros com... Agora, por que o fast food é prejudicial? Porque, assim, os fast foods são alimentos industrializados, a grande maioria, ricos em sal, em açúcar, em gorduras saturadas. E aí, por ser uma alimentação mais rápida, as pessoas acabam optando por esse tipo de comida por conta da correria do dia a dia e esquece que está ingerindo uma bomba, né? Uma bomba de aditivos químicos, de conservantes, e isso é prejudicial para a saúde, porque no dia a dia, nessa correria, as pessoas acabam não tendo tempo de comer a comida de verdade, como a gente chama. Se você está num shopping, o que você deve escolher? No shopping tem várias opções de restaurantes, né? Tem dos lanches, fast foods rápidos, como também tem pratos prontos, com arroz, com legumes, com grelhados. Só que a maioria das pessoas não optam por esse tipo de alimento. E aí, no começo eu falei em relação a um país como a África, que vive, né, um estado de desnutrição. Porém, as pessoas que são obesas, não quer dizer que elas sejam bem nutridas. As pessoas obesas, elas estão também com um quadro de desnutrição, né? Porque ela tem um desequilíbrio de nutrientes, baixos micronutrientes, né? A gente encontra pouco cromo, pouca vitamina A, pouca vitamina C, pouca vitamina D, entre outros. Entendeu? Porque a alimentação não é regrada. Porque a alimentação ela é baixa em nutrientes. Então não quer dizer que uma pessoa obesa ela seja uma pessoa bem nutrida. É o contrário, né? Quer dizer que aquele rosto coradinho dos obesos não significa saúde. Não, de forma alguma. Até porque se eles tivessem tanta saúde, não teriam tantas doenças crônicas acompanhadas da obesidade. Já que a gente está comparando com a África, os africanos são conhecidos como os atletas fundistas, os melhores do mundo. Eles são longilíneos, tudo magrinho. E como eles conseguem correr tanto, né? Mas aí, Miquel, é um caso à parte, porque a gente está falando de atleta, né? Os atletas, eles têm uma alimentação, um acompanhamento totalmente diferente da população em geral. A população em geral vive uma realidade. Um atleta que é escolhido é outro. Até porque também a maioria, como são negros, a massa muscular de um negro também é diferente da massa muscular de outra etnia. Então, eles têm aquela pessoa que se destaca, né? E eles investem como atleta. A população em geral, a realidade é totalmente diferente. Tem um atleta muito conhecido, né? Jogou na seleção brasileira, campeão do mundo, melhor atleta do mundo, jogador mais caro do mundo, que ele travava uma luta contra a balança, o Ronaldinho, né? Fenômeno. Existem disfunções
do corpo, problemas que fazem com que, mesmo em luta nutricional, mesmo se exercitando, ele passe a engordar? Tem, porque assim, no caso dele, do Ronaldo, ele era um atleta, então ele tinha um condicionamento físico, ele tinha um tipo de treinamento e um tipo de alimentação. A partir do momento que ele se aposentou, né, do futebol, então, e o envelhecimento também, passou a ele ter um outro funcionamento no metabolismo dele. Então, lógico, se ele não tem a vida que ele tinha antes de atleta, ele passa a ganhar peso. E fora que, assim, a gente não sabe, mas também tem a questão das bebidas alcoólicas, né? As noites de sono. Então, tudo isso influencia para que uma pessoa que antes era um atleta com o condicionamento físico, ele passe a engordar e até se transformar num obeso. Mas isso depende da individualidade do ser humano. Por exemplo, tem atleta que fica mais magro do que quando jogava. E outros ficam mais fortes. É como eu estou dizendo, assim, o estilo de vida, né, da pessoa que era atleta, se ela continua se mantendo, né, não como na época que competia, né, mas com os cuidados com a saúde é uma coisa. Se a pessoa que era atleta para tudo, né, e começa só a comer, a ter uma vida sedentária, noites em claro, muita bebida alcoólica, então isso aí vai fazer com que ele passe a ganhar peso. Tem os fatores também que a gente fala também, tem os fatores genéticos, tem os fatores hormonais que pesam muito na questão da obesidade, mas com certeza o estilo de vida, a alimentação e a atividade física, eles são fundamentais. Isso na criança também acontece do mesmo jeito, porque a criança não para, sempre está em atividade, né? E come que só, né? E às vezes não engorda. Assim, se a gente for falar em relação à infância de antes e à infância da atualidade, a infância de antes, a minha infância, eu corria muito na rua, né? Eu brincava de pega-pega, de elástico. Então, assim, fazia muito esporte, também eu sempre fiz muito esporte. A infância de hoje em dia, ela já é uma infância mais restrita, né, dentro de casa. As crianças pouco estão indo para a rua, até por conta da violência que a gente vive. As crianças ficam mais no tablet, no celular, né, fazem pouco esporte. Então, tudo isso faz com que as crianças acabem desenvolvendo a obesidade precocemente. E o tipo da alimentação? Tem criança que, às vezes, nem sequer almoçam. Isso vai muito assim. O comportamento alimentar infantil, ele é diferente do comportamento alimentar de um adulto, por vários fatores. Um deles é o estilo de vida dos pais. De repente, como os pais se comportam, a criança vai ter uma imitação, não é? Outra coisa também, muitos pais fora de casa, então a criança também fica muito só, com alguém, né, tomando conta, e essa pessoa não tem o mesmo cuidado que os pais têm, né? Então, assim, acaba que a alimentação da criança fica diferente, né? A criança hoje em dia pouco é ofertado legumes, frutas, carnes magras, tem muitos salgadinhos, muito alimento suco industrializado que são mais práticos, né? Um papel fundamental é o da escola. A escola tem esse diferencial, né? Hoje em dia, o Ministério da Saúde, ele até indica que não ofereça nas cantinas e muito menos no lanche da escola, né, pirulitos, alimentos ricos em açúcares, em sal. A maioria das escolas hoje em dia estão investindo em ter um profissional nutricionista. No lanche saudável, né? Para ter uma alimentação equilibrada na escola. E muitas escolas também já estão oferecendo lanche dentro da mensalidade. Isso evita com que a criança traga de casa, né, esses alimentos que são nocivos. Que parecem incômodos, mas eles trazem muito prejuízo. Justamente, muito corante principalmente. E aí vem as alergias alimentares. Qual é a diferença de se escolher um prato de macaxeira ou um pacote de biscoito? A diferença está na cor, está no sabor, né? Um saco de biscoito, ele é mais adocicado, a cor, vem os desenhinhos também no biscoito, isso são atrativos, né, para uma criança. O prato de macaxeira, dependendo de como você prepara ele, um purezinho, né, fazer uma carinha, já vai dar um outro formato ao alimento.
Então, às vezes, a criança aceita... Vai comer com os olhos. Justamente, com os olhos, né? Do que é diferente do... Doutora, qual é a diferença do arroz branco para o arroz integral? O arroz branco, assim como muitos alimentos brancos, como o sal, eles são alimentos processados, né? Eles passam pelo que a gente chama de branqueamento. Então, o arroz branco, por ele passar por esse processo, ele perde os nutrientes, principalmente também a fibra que existe no arroz integral. Eu sou fã de arroz integral. E as pessoas, muita gente não gosta do arroz integral porque ele é escurinho, porque diz que o sabor é diferente. Não é. A cor do arroz é justamente por ele ter os nutrientes, não é? Ter a fibra, que o arroz branco não tem. E a forma como se prepara, se você coloca uma cenourinha ralada, coloca um alho, né? Faz refogado, já dá ao arroz um sabor diferente do que o arroz branco. E fica tão atrativo quanto. Crianças seguem a rotina dos pais e mudar essa rotina é super difícil, tanto para pais e filhos. Justamente. Mas é uma luta muito grande que vale a pena ser travada, né? Vale, porque assim, a obesidade, né, quando tanto o adulto como a criança, ela tem esse quadro de obesidade, ela desenvolve outras doenças, né? A síndrome metabólica, aí vem o colesterol elevado, a diabetes, a hipertensão, vem problemas articulares também, artrites, porque o sobrepeso, né, pressiona as articulações. Então, vem todas essas comorbidades atreladas à obesidade. Então, o quadro de uma pessoa obesa não é simplesmente estar acima do peso, né? São outras doenças que estão juntos e que podem levar a uma morte precoce. Como a gente disse, vale a pena travar essa luta e que deve ser iniciada logo com o bebê, né? Porque assim, o nascimento, né, ele é o start para uma pessoa ter obesidade ou não, mesmo tendo uma genética, né, que seja forte. Por quê? Se você amamenta o seu filho, isso já diminui o risco dele se transformar numa criança obesa. Quando você tem um desmame precoce, ou você não amamenta o seu filho e já insere na alimentação dele, né, aquelas massas que são mais adocicadas, né, outro tipo de alimento que não seja apropriado para a idade, o que acontece? Você está dando uma bomba de açúcar ao seu bebê. Isso já faz com que haja uma transformação no metabolismo dele. E até os 2 anos de idade, a gente tem como modular, Miguel, esse excesso de peso. A partir dos 2 anos vai ficar uma memória metabólica, né, nas células da pessoa, que é mais difícil de você conseguir reverter. Conversamos com Cristiane Duarte, ela é nutricionista. Muito obrigado. Obrigada, Miguel, pelo convite. No próximo bloco a gente conversa sobre os direitos trabalhistas para pessoas diagnosticadas com câncer. A gente volta já.